Olá, você está no devocional Sementes do Secreto. E a semente de hoje tem um tema que eu julgo muito importante: reputação versus caráter. E nós vamos observar isso no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 16, versículo dos números 13, 14, 15 e 16. Olha o que diz. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero me deter a esses dois momentos aqui de Jesus com os seus discípulos. Dois momentos, porque ele pergunta aos discípulos: o que os homens estão dizendo aí que eu sou? Isso aqui é reputação, gente. E Jesus fala de si na terceira pessoa. Então ele não estava buscando ibope pessoal ou uma pesquisa do quanto ele era importante na vida das pessoas. Quem dizem ser o Filho do Homem, ele fala de si na terceira pessoa, o Filho do Homem, que é o próprio Cristo. O que estão falando aí de mim? Estão dizendo que o Senhor é João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. A reputação de Jesus não era ruim para esse contexto. Boa! João Batista, Jeremias, Elias ou um dos profetas. Mas Jesus não se contenta com o que eles passam para Jesus a respeito da reputação de Jesus. E reputação da gente é o que as pessoas pensam a nosso respeito. É o que as pessoas falam a nosso respeito. Nem sempre a nossa reputação diz respeito ao nosso caráter, mas deveria ser. Alguns julgam mal a reputação de algumas pessoas, mas o problema é delas. Você não tem que se preocupar com a sua reputação, mas é com o seu caráter. Porque quando você se preocupa com a sua reputação, você fica refém de agradar tanta gente. E algumas pessoas, por causa de buscar agradar a tantos outros, se perderam de si. Entenda, todas as vezes que você procura provar a outro ser alguma coisa, isso que você está buscando provar ser, está ausente de você. Porque quem você é. E isso no seu caráter. E isto vai reverberar na sua reputação. Jesus prossegue com os seus discípulos dizendo: e vós, quem dizeis que eu sou? É quem come sal com você. É quem está no dia a dia com você. É quem conhece os seus erros e os seus acertos, que sabem quem você é. Conhece o teu caráter. Como você lida com as pessoas. Como você lida com os seus recursos. Como você lida com as situações em que exigirá de você caráter, verdade. Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Ele está perguntando para um núcleo mais próximo, mais íntimo. Essas pessoas sabem quem você é, quando você se levanta dos seus erros e quando você acerta dentro de um combo de valores que você carrega. Por muitas vezes, as pessoas confundem a nossa reputação com o nosso caráter, mas é o nosso caráter que vai reverberar reputação. Simão Pedro diz a Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro sabia quem era Jesus e sabia porque Deus o Pai o revelara. Jesus confirmou isso para Pedro. Entre a reputação e o caráter, prefiro o caráter. Porque quando procuramos apresentar-nos a Deus, aprovado como obreiro, Ele nos tornará público a outros. É o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo, não é? Procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tenha do que se envergonhar. Você procura se apresentar a Deus aprovado, não tendo do que se envergonhar. Caráter versus reputação. Eu quero orar com você. Deus e Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos a viver uma vida no secreto, que coloque em nós o caráter, a semelhança de Cristo, para que em público, parecidos com Jesus, a gente tenha o testemunho e a reputação que conduzirá outros ao Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Se essa palavra tem abençoado o seu coração, e eu creio que tem abençoado, compartilhe ela para mais pessoas. E a exemplo do semeador, espalhe comigo a boa semente.